Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim para falar dessa estreia da seleção masculina sub-19 no Sul-Americano, vencendo o Peru por 3-0 e que na minha opinião foi uma vitória bastante tranquila aí. A seleção brasileira venceu com uma certa tranquilidade, a gente vai comentar isso nesse vídeo, quais foram as minhas primeiras impressões desse time, né? Tem ali o time titular e eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje, tá certo? Primeiro, já peço que você se inscreva no canal, ó, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, bora bater aí 2.700 inscritos, tá certo? Bom, primeiro falando do time titular, o time titular da seleção brasileira foi o seguinte, o levantador foi o Marco, o oposto foi o Brian, a gente começou com o Brian hoje, ponteiros, Fernando e João Pedro, o capitão, centrais, Henrique e Samuel, e também o líbero foi o João Pedro Centola, tá certo? Esse foi o time titular, depois foi mudando, mas o Brasil ficou com esse time aí nos dois primeiros sets e eu sinceramente gostei bastante. Os dois ponteiros ali acho que foi o que deve ter chamado mais atenção de vocês. Cara, eu gostei bastante desse jogo do Brasil, achei um time... Primeira impressão, assim, logo de cara, eu achei um time bastante técnico, achei um time que pela idade, os jogadores pela idade que tem, acho que eles sabem se virar muito bem com as bolas, tem bastante recursos, são muito técnicos e eu gostei bastante disso. Falando dos levantadores, começando com o Marco, né, que jogou os dois primeiros sets, depois o Bruno jogou o terceiro. O Marco, cara, eu senti ali uma dificuldade nas bolas para a ponta no comecinho ali, depois deu uma melhorada, depois teve outra caída ali no segundo set, que o Brasil teve um pouquinho de dificuldade como um todo, mas eu senti uma dificuldade sim nas bolas de ponta, né? Algumas meio afastadas, outras meio baixas, colando na rede, o que é normal, né? Estreia primeiro jogo, também temos que levar em consideração a idade, lembrando, sub-19, mas nós estamos falando aqui de jogadores de 17 e 16 anos, não tem ninguém aqui que tem 18, eu falei isso no vídeo da apresentação. Então assim, são jogadores muito jovens, é normal que oscilem, vão oscilar mesmo e a gente tem que já estar preparado para isso e ir analisando, né, conforme a gente vai vendo os jogos. Achei as bolas para ponta, principalmente para ponta, para entrada, um pouco baixas e tal, né, ele teve mais dificuldade, mas pros centrais, isso vale também para o Bruno, eu gostei bastante. Os dois levantadores são levantadores que gostam muito de utilizar os centrais, usaram bastante hoje. E isso eu gostei muito, isso me agrada bastante. Os dois usaram muito centrais, o Samuel e o Henrique, principalmente o Samuel, que eu já tinha falado aqui no vídeo de apresentação. Foi um jogador que foi muito elogiado para mim, eu recebi muitos elogios dele. E, bom, a gente viu em quadra hoje, tem uma facilidade muito grande no ataque. E foi muito bem no bloqueio também. Então, dois levantadores que utilizam bastante os centrais. Sempre que dá, eles soltam para os centrais. Talvez eles utilizem até mais que a sub-21. É um detalhe importante para a gente ressaltar. Então é isso. Vamos ficar de olho aí nessas bolas das pontas dos dois levantadores. Outra coisa que eu reparei bem, falando dos nossos dois ponteiros. O técnico Cadillac aí optou por usar dois ponteiros que sim, realmente são mais baixos, acho que vocês devem ter percebido isso, porque a gente tem 4 ponteiros. O Thiago e o Vinícius ficaram no banco, quem jogou foi o João Pedro, que é o capitão, que inclusive é bicampeão brasileiro de vôlei de praia. Acredito eu que vocês devem ter percebido que ele é diferente, sim, tem muito recurso, eu vou comentar já já mais sobre isso. Então foi o João Pedro e o Fernando os titulares. Bom, o João Pedro, cara, recebeu mais saques ali, principalmente no terceiro set. O Peru ficou revezando o saque entre ele e o Fernando. E, bom, ele, na minha opinião, achei que ele se virou melhor no passe. E, bom, é um jogador que foi bicampeão de vôlei de areia. Ele também joga vôlei de areia. Então, assim, a gente pode esperar uma tranquilidade maior no passe, né? Uma agilidade maior também por causa da estatura. E eu achei que tem bastante recurso. Se vira muito bem na rede, larga... Tem consciência de quadra, tem consciência do tamanho da quadra, sabe se virar muito bem ali no ataque, né?
independente do bloqueio, consegue explorar muito bem, larga onde quer, consegue pôr a bola onde ele quer, isso é muito importante e é claro que também vem da prática do vôlei de praia que ele joga aí, cara, bicampeão brasileiro de vôlei de praia, então a gente não poderia esperar algo diferente. Facilidade no passe e também se vira muito bem ali na rede. Já o Fernando, que foi o que me ajudou no vídeo de apresentar os jogadores para vocês, eu enfrentei o Fernando, como eu falei, em 2020 aqui em Valinhos e bom, ele sozinho acabou com o meu time, a gente perdeu de 3-1 e assim, o que dá para reparar? Também é um ponteiro de estatura menor e assim, mas sobe bastante, tem uma força física muito grande, acho que vocês devem ter percebido, sobe bastante, tem uma facilidade no salto que é fora do normal, ainda mais para a idade, ele tem 17 anos, então assim, é um ponteiro que sobe bastante, tem muita força física, vocês viram, ele é mais da porrada mesmo, tem muitos recursos de ataque, mas quando precisa largar, quando precisa explorar, ele sabe fazer também. Sem contar os saques, ele também fez alguns aces hoje, saca viagem há algum tempo, desde 2020, quando enfrentou a gente aqui, ele já sacava viagem, então ele já tem essa prática de sacar viagem, de sacar forçado, desde os 14, 15 anos, e vocês viram, saca muito bem, tem direcionamento, eu gostei bastante, tá certo? Então, foi opção aí do técnico Cadillac, os dois ponteiros, eu gostei. Dois ponteiros, um de força física, um mais técnico, os dois se viram muito bem no ataque e não deixam a desejar no passe, para mim, entregaram muito bem. Sobre o líbero, o João Pedro Centola, cara, gostei bastante também, principalmente na defesa, achei que ele se vira muito bem na defesa, defende muito bem, ele é atleta do Fluminense, como vocês viram no vídeo, também gostei bastante, vamos acompanhar mais nos outros jogos. É claro, sempre lembrando, levando em consideração o adversário. Não tem como, esses são os adversários que a gente tem. Peru, amanhã a gente vai ter também o Chile, se eu não me engano, então tem que levar em conta também o nível do adversário. O Peru é uma equipe de estatura muito baixa, realmente, mas também não tira o mérito do Brasil, que soube explorar muito bem. Falei do João Pedro. E também falar do saque da seleção brasileira, que foi algo que eu reparei desde o começo do jogo e que me agradou bastante. Uma estratégia de saque bem definida desde o começo da partida, de tirar o camisa de número 1 lá do Peru do jogo. Primeiro o Brasil começa sacando muito na posição 1, muito. O Brasil sacou muito. Nos dois primeiros sets sacou demais ali na posição 1. Ou era cruzado ou era da 5 nossa para 1 deles, sacou bastante na 1. Atrapalhando ali a bola na saída de rede, né, a bola para os opostos lá do Peru. Isso foi uma coisa que ajudou muito e ajudou também o bloqueio a marcar, que eu achei que se virou muito bem hoje. No terceiro set o Brasil já muda o saque por causa também do jogador de camisa número 1, começou a sacar mais ali na entrada de rede, na posição 4, então bastante variação de saque, uma estratégia bem definida, como eu falei, um time muito técnico. Gostei aí do trabalho do Cadillac no jogo de hoje. Tá certo? Falei aí dos dois ponteiros e agora falar dos opostos. Primeiro começou com o Brian ali nos dois primeiros sets, né? Que inclusive falaram na entrevista pós-jogo que ele tem 2 metros. Eu gostei muito do Brian, gostei mesmo. Fez alguns aces ali no saque, a gente já vê a diferença de altura. Sobe com facilidade também e tem bastante recurso ali no ataque. Atacou algumas do fundo, se virou muito bem e tem 16 anos, hein? 16 anos, ele não tem 17. Então assim, para a idade, eu gostei muito, muito do que eu vi do Brian nesses 2 primeiros sets. Foi um dos principais atacantes do Brasil. O Marco colocou algumas bolas para ele e eu gostei muito mesmo, tá? Já no terceiro, o Cadillac já muda. O Brasil volta para o terceiro set com o Bruno de levantador e o Martos de oposto. Pelo que comentaram aqui, o Martos tem 2,10. Também tem uma facilidade enorme para atacar, vocês viram a equipe, ainda mais com a equipe do Peru, que é uma equipe de estatura baixa, então muita facilidade de atacar. E o Bruno também, mesmo o problema que eu falei do Marco, teve alguma dificuldade sim com as bolas de entrada de rede, principalmente as bolas para os pontos, mas com o central não deixa a desejar de maneira nenhuma. Usa muito bem os centrais, principalmente o Samuel, que é o principal atacante ali pelo meio de rede, e eu gostei bastante mesmo. Os dois usam muitos centrais, utilizam bastante, e eu acho que isso é importantíssimo, principalmente levando em consideração a idade. Não é todo levantador que gosta, que tem coragem de utilizar os centrais como os dois utilizam. Normalmente isso começa a aparecer mais pra frente, entendeu? Então
eu gostei bastante disso também. Mas é isso. Demais é isso. A gente teve ali o Vaccari, né, o Thiago Vaccari, que entrou algumas vezes para sacar. E depois a gente teve o Matheus entrando no lugar do Henrique no final do jogo, mas também não deu para analisar muito. Mas é isso, senhores. Primeiras impressões, o Brasil venceu por 3-0, muita facilidade, 25-14, 25-19, 25-15. Teve um momento de instabilidade sim ali no segundo set, começaram a errar um pouco mais, o Peru também começou a arriscar mais no saque, mas depois o Cadillac faz a inversão, o Brasil consegue voltar para o jogo e vence o segundo set, e no terceiro passa o carro. Então, assim, essas foram as minhas primeiras impressões que eu achei dos 7 jogadores, né? Os 6 e mais o líbero, o João Pedro. Também tem os reservas que vamos ver se a gente consegue analisar melhor nos próximos jogos. Tem o Chile amanhã, sexta-feira. Né? Lembrando, se vencer o Chile já se classifica para as semifinais, que ocorrem no sábado, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, não deixe de se inscrever e a gente se vê amanhã, tá certo? É isso e falou!